Que lugar maravilhoso, hein? Deus nos deu. Quantos aqui estão felizes? Glória a Deus. Hoje a gente começa uma série chamada O Espírito Santo. Vamos ter aí agora 6 domingos onde nós iremos falar acerca do Espírito Santo. E eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia, tá? Nós iremos ler bastante a Bíblia, como de costume. Não é hoje que nós iremos fazer isso. Nós fazemos isso sempre que nós nos reunimos, porque o nosso fundamento, a nossa base, está escrita na Palavra de Deus, na Bíblia. Veja o que é que está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 16. Falar para quem está do teu lado, se prepara que você vai ler bastante hoje. João 14, versículo 16, diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. João 16, versículo 8. João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeira carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Esse é o Espírito Santo que nós estaremos falando acerca nesses próximos domingos, né? Aquele que seria enviado para habitar no meio de nós e dentro de nós, que foi dito por Jesus. Quando ele cumpriu a sua missão, subiu aos céus, ele disse: Eu vou, mas eu deixarei com vocês um conselheiro, um consolador. E aqui a gente vê Jesus falando acerca também do Espírito Santo, sobre quem não tem o Espírito Santo, ele não consegue fazer várias coisas. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas durante esse percurso. O que é que o Espírito Santo ele nos capacita? Qual a diferença na vida de alguém que tem o Espírito Santo e na vida de alguém que não tem o Espírito Santo? Quem são aqueles que possuem o Espírito Santo? Como possuir o Espírito Santo? Como receber o Espírito Santo de Deus? O que é que muda na minha vida quando eu recebo o Espírito Santo de Deus? Será que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Certa vez eu ouvi alguém falando sobre, rapaz, esse cara, ele nunca entregou a vida para Jesus. Eu acho que ele não recebeu o Espírito Santo ainda, mas ele vai para o céu sem nem saber. Será que isso acontece? Será que isso é possível? Alguém receber essa herança, alguém receber aquilo que Jesus prometeu para nós, sem confessar a Cristo, sem receber o Espírito Santo de Deus? Nós vamos falar acerca disso durante esse tempo. Amém? E hoje nós começamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. E Paulo escreveu a uma igreja sobre a vida no Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, Gálatas capítulo 5, e eu quero ler alguns versículos, tá? Quero fazer menções aqui a alguns textos que estão escritos no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16, tá? A partir do versículo 16, a gente não vai ler a partir do versículo 16. Nós iremos ler mais para frente um pouquinho, mas eu quero que você se coloque
dentro desse contexto. A partir do versículo 16, Paulo vai falar para essa igreja, para um povo como a gente aqui. Como é a vida no Espírito? Como é que eu sei que eu vivo no Espírito? Aquelas perguntas que nós fizemos aqui logo no começo. O que é que muda na minha vida quando eu vivo pelo Espírito? E aqui Paulo vai falar: vivam no Espírito. E depois você vai poder observar no texto que o texto ele vai dizer que aquele que vive na carne, ele não vive no Espírito. Paulo ele faz questão de primeiro mencionar quais são os frutos da carne, para depois ele mencionar qual é o fruto do Espírito. Aquilo que nós iremos falar hoje. Versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito. Eu acho muito importante esse início aqui. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, e aqui Paulo fala, mas o fruto do Espírito. Ah, não, mas amor é um fruto que eu consigo desenvolver na minha vida. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que existe o fruto do Espírito. E eu gosto de comparar isso com uma jaca, né? Eu tive a honra e a alegria de receber meu irmão no Canadá, uma jaca. Você sabe que isso aí é uma raridade, né? Mas quem tem amigos mais chegados que irmãos, recebem presentes como esse. Aleluia. Então, assim, a jaca, ela tem vários bagos, certo? A gente chama de bago aquilo ali, né? Vários pedacinhos ali dentro. Você parte aquela jaca ali, você abre. Aleluia, glória a Deus. E você vai ter uma visão ali maravilhosa de vários pedacinhos. E eu gosto de comparar o fruto do Espírito Santo com isso. É uma coisa só. Porém, ali você vai ter o bago do amor. Ali você vai ter o bago da mansidão. O pedacinho ali do domínio próprio. Mas é uma coisa só. É um fruto. Então nós entendemos que nós possuímos o Espírito Santo quando nós frutificamos aquilo que nós temos dentro de nós. Amém? E como tudo nas Escrituras, como todo relacionamento do cristão, como todo relacionamento de alguém com Jesus, do discípulo com o mestre, nós precisamos entender que relacionamento é a base de tudo. Nós precisamos buscar e nós encontraremos. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 29, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ponto. Você vai me encontrar. Porém, você não vai me encontrar ao acaso. Porém, você não vai abrir aquela porta estreita e entrar na habitação eterna ao acaso. Não. Buscar-me-eis e me achareis. Nós precisamos caminhar em direção àquilo que nós queremos encontrar. É isso que o texto está dizendo. Nós precisamos agir, nós precisamos nos movimentar para que a gente possa encontrar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Para que a gente possa ter um relacionamento com o Espírito Santo e aí desenvolver os frutos do Espírito Santo. O pé de jaca ali, ele não faz esforço para ter jaca, não. Meu Deus, eu tenho que me esforçar esse ano, senão vai sair manga daqui, vai sair morango. Não. Não tem nenhum esforço. O esforço
é o sol, a terra, a água. A consequência de tudo isso vai ser aquele fruto. E nós aprendemos acerca do fruto do Espírito Santo da mesma forma. O fruto muitas vezes é a última etapa. Às vezes nós não temos paciência. Caramba, essa planta aqui não vai frutificar, eu vou comprar outra. Espera, persevera. E aí você verá os frutos. Amém? Mas o texto fala mais algumas coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. O que é que ele está dizendo aqui? Contra essas coisas não tem nenhum tipo de ação que possa dominá-las. Ah, não, mas, se eu soltar esse microfone daqui, ele vai cair no chão, porque há uma ação contra esse microfone chamada gravidade, uma força. E a reação vai ser destrutiva. Ele vai quebrar, talvez. Mas, contra o fruto do Espírito Santo, não há nada. Não há nada. É por isso que Paulo fala que o Espírito, ele está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito, ele está pronto. Ele está pronto, ponto. Não existe nada contra ele. Porém, nós precisamos observar as porções desse fruto. E a primeira delas é o amor. Veja o que é que está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Amados, amemos uns aos outros, porque esse amor, ele procede de Deus. Esse amor, ele é fruto do Espírito Santo. Esse amor, ele não vem de nós. Esse amor, ele vem de Deus. Mas nós precisamos colocar para fora aquilo que nós recebemos. Nós precisamos utilizar os dons que Deus colocou em nossas mãos. E nós vamos falar sobre isso mais para frente também. O dom do Espírito Santo. Um presente dado por Deus para nós. E o que nós fazemos com isso. Mas aqui, nós entendemos que o amor, ele vem de Deus. E nós precisamos exercitar, é um mandamento de Deus. Amar uns aos outros. Amai uns aos outros. Salmo 71, versículo 23. Salmo 71, versículo 23, diz o seguinte: Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimistes. Os meus lábios cantarão louvores de alegria ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele me redimiu. Mais uma vez, é uma reação através daquilo que nós recebemos de Deus. O Senhor, ele nos redimiu. Então, nós iremos expressar louvores em alegria ao Senhor. O Senhor nos redimiu, então nós iremos expressar louvores de alegria ao Senhor. João, capítulo 14, versículo 27. Se prepara que vai ler bastante. João, capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Mais uma vez, eu, diz o Senhor Jesus, deixo a vocês a minha paz. Não essa paz que vocês estão
talvez buscando ou... Não, é uma parte que excede qualquer tipo de entendimento. É isso que diz as Escrituras. E é isso que diz: eu, Jesus, deixo essa paz com vocês. Mais um presente que vem do céu. Mais uma ação de cima para baixo. Nós recebemos do Pai o amor. Nós recebemos do Pai a alegria. E nós recebemos do Pai a paz. E mais uma vez, nós precisamos manifestar esses frutos que nós estamos falando aqui essa manhã. É nosso papel caminhar e fazê-los vistos. Afinal, um fruto ele serve para ser saboreado. Um fruto ele serve como alimento, ele vai nutrir a sua vida e a vida daqueles que estão perto daquele fruto, certo? Então, Romanos capítulo 12, versículo 12. Veja o que é que está escrito, Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Complicado, né? Aqui a gente está vendo paciência em meio à tribulação. Paciência não é um exercício em meio à tranquilidade, em meio a algo que está prestes a ser alcançado, mas paciência ela precisa ser exercitada no meio de uma tempestade, no meio de circunstâncias que não são favoráveis. É aí que a paciência precisa ser exercitada. Sejam pacientes em meio à tribulação. E a paciência ela vem gerando junto com ela a perseverança. Persevere. Quem é paciente, ele consegue ser firme. Ele consegue perseverar. Porque ele vai colocando em prática, ele vai colocando aquilo dentro dele mesmo, né? Aquilo que ele recebeu de Deus. Eu vou alimentando a alegria, eu vou alimentando o amor, eu vou alimentando a paz, eu vou alimentando a paciência e os frutos só vão aparecendo. Os frutos só vão aparecendo. 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo para Timóteo, seu discípulo, seu filho amado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Lá está escrito: ao servo do Senhor não convém brigar. Olha, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, mais uma vez, paciente. Ao servo do Senhor não convém brigar. Que visibilidade isso, né? Quando Paulo ele quer falar sobre amabilidade para Timóteo, ele diz: não convém brigar. Mas como assim? Ele vai para um ambiente completamente oposto. Ou seja, ele está falando sobre amabilidade em meio àqueles que você despreza, em meio àqueles que lhe desprezam, na verdade, em meio àqueles que não lhe amam. Mas você deve amá-los. Não brigue com eles. Tem gente tentando brigar com você, é isso que ele está falando aqui. Tem gente querendo guerrear contra você, brigar, mas ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável. Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Veja o que é que está escrito aí. Sejam bondosos e
compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos. A bondade, aquela partezinha ali chamada bondade sendo gerada. Assim como Deus fez primeiro. Mais uma vez, é uma resposta àquilo que nós recebemos de Deus. Não é um exercício e um esforço meramente humano da minha parte, mas é o exercício daquilo que eu recebi do Pai, do selo do Espírito Santo que eu recebi do Pai, sendo gerado em minha vida, regado, alimentado, e aqui nós observamos os frutos. Salmo 101, versículo 6, veja o que é que está escrito. Salmo 101, versículo 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha, somente quem tem vida íntegra me servirá. Meus olhos estão, por toda parte, observando toda a terra. Observando a mim, meu Deus do céu. Observando a cada um de vocês. E aqueles que têm vida íntegra serão abraçados pelo Pai, serão envolvidos por Ele. Fidelidade. O Espírito Santo, ele gera fidelidade. É por isso que o Pai cobra de nós. Porque ele deixa essa habilidade dentro da gente, chamada Espírito Santo de Deus. Eu vos capacito, diz o Senhor, eu vos capacito, por isso eu cobro de vocês, né? O Senhor não vai requerer nada de nós se nós não somos capazes de fazer aquilo. Mas aqui a gente vê um Deus que cobra pela fidelidade dos seus filhos. Porque foi colocado à nossa disposição o Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mais uma vez, pode colocar mais uma vez, Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus aqui chamando seus alunos, seus discípulos, aqueles que estavam observando, pois eu sou manso. Ele é manso. Aprendam isso em mim. Exercitem a mansidão. Porque eu estou fazendo isso, estou mostrando para vocês. Não uma habilidade e um esforço, mais uma vez, que vocês vão precisar fazer puramente por vocês. Não, eu estou mostrando como é que se faz. Eu me esvaziei, eu me fiz carne, diz o Senhor, e mostrei a vocês como ser manso, como ser humilde de coração. Aprendam isso de mim. Provérbios 29, versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Domínio próprio. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio, ele sabe se dominar. E a gente começa a enxergar que existe uma ligação, um elo muito grande entre tudo isso. A mansidão não é o fato de eu simplesmente, eu vou aceitar tudo que acontece comigo. Não, pelo contrário. A mansidão é uma força tão grande que em meio a tudo que acontece ao seu redor, você tem o domínio próprio para utilizar e demonstrar a mansidão. Você é capaz de se controlar. Você é capaz de dizer, não,
Eu aprendi com o meu pai, eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. E é nessa hora que eu vou dizer a ele mais uma vez, faz de novo, Deus. Faz de novo, vem sobre mim, enche-me. Nós iremos falar sobre isso também nos próximos domingos, ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Por diversas vezes durante o texto de Atos, você vai ver os discípulos sendo mencionados e eles continuavam cheios do Espírito Santo. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas por quê? Parece que isso nos leva a entender que existe um tanque a ser amplido. Não é? E essa é a verdade. Nós precisamos buscá-lo, e iremos encontrar. Se buscarmos de todo o nosso coração. Quero pedir para vocês fecharem os olhos. E eu quero orar por você. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, nós estamos sendo ministrados acerca do Espírito Santo de Deus. E nesse domingo nós iremos orar para que o Senhor frutifique em nós aquilo que já foi plantado. Para que o Espírito Santo de Deus, ele produza o seu fruto na minha vida e na sua vida. O fruto de uma árvore, ele é observado, ele é buscado por outros, por pessoas que cercam aquele ambiente, como algo que vai nutrir. E nessa manhã, eu quero orar para que o fruto do Espírito Santo de Deus seja perceptível na sua vida. Para que você enxergue, para que você observe e veja. Aqui tem um. Eu estou observando aqui, ó. Nossa. Pessoas estão sendo nutridas com o fruto do Espírito Santo que está sendo gerado na minha vida. Eu estou sendo nutrido com o fruto do Espírito Santo de Deus que está sendo gerado na minha vida. E talvez você não esteja percebendo isso. Deus, eu não tenho percebido fruto do Espírito Santo na minha vida. E nessa manhã eu quero enxergá-lo, Pai. A partir de hoje eu quero começar um compromisso com o Senhor e eu quero passar a enxergar esse fruto. Eu quero orar por você. Você só levanta a sua mão e eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai. Porque hoje é uma manhã de compromisso, Deus. Porque hoje é uma manhã onde teus filhos e filhas se colocam à disposição, Pai. E dizem, perante a tua igreja, Deus, perante a tua casa, eu quero um compromisso com o Senhor. Eu quero frutificar aquilo que eu já recebi do Senhor. E nós clamamos a Ti, Deus. Derrama, Deus, sobre eles o Teu Espírito Santo, Pai. Enche-os, Deus, para que eles possam transbordar do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. E que eles frutifiquem, Pai. E que nós possamos ver os frutos, Deus, sendo gerados, Pai, na vida deles. Em nome de Jesus. Em
nome de Jesus, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.